Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Ver Realidade. E o que acontece? Eu estava conversando com a minha mãe a respeito dos espíritos que não aceitavam a morte. E ela tinha sido chamada para uma casa, uma amizade que ela tem, que a casa ela não era assombrada e depois ela passou a ser assombrada, né? E aí minha mãe vai contar para você o que aconteceu para isso acontecer, de uma casa que não era assombrada e virar assombrada. E com o espírito rebelde, né? E com o espírito rebelde. Então, né? porque na verdade, quando o espírito partiu, e por ele ter deixado bens e deixado a velhinha dele, né? Porque que era uma coisa que ele não queria deixar, ele estava com muita pena, né, de deixar, ele não saiu da casa, ele não aceitou o resgate. E era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, mas não aceitou o resgate. E ele ficou na casa, e eu fui chamada, né? Eu contei no vídeo passado. Mas eu estava sozinha, e para tirar aquele espírito não dava, eu não tinha condição. Ali não é, a coisa não é assim, né? Como fazer uma panela de arroz, né? E eu senti o quê? A agressividade desse espírito para cima de mim, porque eu fui lá na intenção de tirar ele de lá. Que até aí você já sabia que era ele? Eu fiquei sabendo depois, quando eu entrei na casa e andei a casa inteira. Aí você eu vi a presença dele. A presença e tal, mas até no fato você não sabia disso. Até então não sabia quem era. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas quando eu cheguei lá, que eu andei a casa toda e conversei com a senhorinha, eu vi ele andando na casa. E aí depois, quando eu fui conversar com a senhorinha no quarto deles, porque ela me chamou para ter um particular, ela disse assim para mim, olha, e ele vem toda noite deitar na minha cama. Eu falei, mas não pode, isso não pode acontecer. Ela falou, pois acontece. E eu não aguento mais. Eu sozinha não podia fazer nada. Mas eu comecei a orar, eu comecei a falar com ele, eu comecei a fazer o que eu sabia, mas eu sabia que não podia ir muito longe, porque eu estava sozinha. E ele me agrediu. Ele me agrediu. Eu saí do quarto orando, fui para a sala orando e saí num corredor que tinha no fundo da casa e ali ele me empurrou. Você acredita que eu consegui sentir o empurrão dele? Eu tropecei e quase caí de boca com o empurrão que ele me deu. E detalhe, não foi uma coisa escondida. As pessoas que estavam comigo pôde ver e presenciar isso. Para vocês terem uma tamanho ideia... Tamanho foi a fúria dele. Para você ter uma ideia como eles ficam furiosos, tamanho bravo, que eles podem fazer qualquer coisa da casa para te tentar tirar dela. Sim, eles não batem porta de armário. Bate porta de armário, você escuta barulho de louça. Tira a louça. Você escuta a porta abrindo e fechando. Sim, é torneira que abre, caminhada, batida de porta. Arrasta móveis. Então, é isso que a gente tem que Eles pensar. se materializam, você vê um vê sombra, vê você tá daqui a pouco você vê um vulto, aí você tá ali no quarto, daqui a pouco você vê alguma coisa, você sente a presença da pessoa. Às vezes você tá comendo, você sente que a pessoa bateu no teu prato, virou. Ou no seu copo. Porque às vezes você pensa assim, puxa, eu tava aqui, do nada escorregou, e você fala assim, não é que escorregou, gente. Não é isso. A gente tem que entender que tem coisa que acontece com a gente que às vezes não o espírito querendo te expulsar dali. Não é você ser estabanado, não é isso, entendeu? A gente não pode ser tão, mas tudo que eu faço então é o espírito. Não, tem coisa que você é você mesmo. Mas tem coisa que acontece dentro da casa que você percebe que não é. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Por exemplo, uma pessoa que tem muito cuidado... um exemplo banal para vocês. Um exemplo muito banal. Você sempre teve cuidado com o seu aparelho telefônico. Você sempre teve cuidado. Tal, você vai para uma determinada casa, você está lá, daqui a pouco você... Do nada, puff, cai o negócio na sua mão. Aí você, poxa, eu tô cuidadoso. Pô, acidente acontece, mas às vezes não é. Não, você tem que ver o ambiente que você tá. Não, e assim, acontece o quê? Da pessoa tá vendo uma televisão, você tá assistindo a televisão. Naquela casa, você alugou uma casa, você não sabe a história dela. E aí, já aconteceu isso com a gente, né? Já aconteceu com a gente. Nós já vivemos eu vivi em uma antes de você nascer, que era terrível. E depois nós vivemos em uma, você era criança ainda, que era, meu Deus do céu, né? Dava muito medo mesmo. Aquela tinha uma falange que não aceitou. Não, mas por quê? Porque era assim, gente, olha, era uma casa, eram 3 casas no corredor, para vocês terem uma ideia, eram 3 casas no corredor. Quando eu mudei para lá, que o meu esposo na época alugou, eu mudei para casa do meio, e eram 3 casas grandes, porque os terrenos eram grandes,
Não era uma coisa assim bagunçada. A casa do meio era uma casa muito grande, a casa da frente era uma casa muito grande. A do fundo nem tanto, a casa do fundo era só um quarto e cozinha e um banheiro. A do meio era um quarto, sala, cozinha, lavanderia, mas tudo cômodo muito grande. E um quintal gigantesco. E o da frente é a mesma coisa. E tudo separadinho, com o seu próprio portão, seu próprio quintal. O dono fez uma coisa assim, muito bem feitinha. E eu morava na casa do meio, mas quando eu mudei para a casa do meio, fazia uma semana que a senhorinha da casa do fundo tinha falecido. E ela era uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa que adorava a vida, ela vivia toda maquiada, toda pintadinha, unha feita, era muito vaidosa. Assim a gente ficou sabendo. Ela tinha umas coisinhas dela toda arrumadinha, tudo muito bonitinho. E morava ela e o neto. Então ela já tinha falecido, fazia 7 dias. Com 2 meses que a gente morava nessa casa, o dono que morava na frente faleceu também. Vocês imaginam que eu fiquei no meio, né? Cercado. Eu fiquei cercada com o negócio. O dono não foi o problema. Vocês acreditam que ele não foi o problema? Mas a senhorinha do fundo foi o meu maior problema. Olha, as portas dos armários, elas batiam à noite. Acendiam todas as luzes da casa. As torneiras abriam todas. E não foi eu que vi. Não era eu que via. Era todas as pessoas da casa que via. Meus filhos acordavam assombrados no meio da noite com o barulho que fazia as portas. Era difícil. Por quê? Porque os espíritos que a gente sabe não aceitou a morte, estava magoado, chateado por conta disso, estava fazendo tudo isso por quê? Porque a gente estava lá, mas eles não estavam. Eles não estavam. E eu não consegui, eu era muito nova ainda, eu nem sabia, eu já era espírita, mas eu não conseguia, imagina, tirar. E a gente convivia com isso lá. Você entendeu? Com esse ataque espiritual. E era ataque de fúria, gente. Era ataque de fúria. Só faz mesmo para poder tentar arrancar você mesmo. Para tirar você do lugar. Você entendeu? Então, assim, eu penso que é muito importante, realmente, como eu falei no vídeo passado, você ter a noção de onde você vai mudar e vai morar. Por conta disso, o espírito ele pode simplesmente entrar, não aceitou a morte, ele entra dentro da casa, ele faz ali uma roacinha qualquer, mas não é uma coisa tão grave, né? E tem aqueles que arrasta você da cama. Vocês estão achando que eu tô falando demais? Não tô. Não, tem coisa pesada. Não tô. Você põe uma criança para dormir na cama, eles vão e bate na criança. Ele bate no seu filho, ele arrasta você, arranca suas cobertas, ele puxa você pelas pernas, ele te cutuca a ponto de te machucar. Vocês não acreditam. Eu já tomei um tapa gigantesco nas costas numa casa de um espírito desse tipo. Então, vocês querem saber mais sobre esse assunto? Segue a gente. Vem porque assim, Vem que as histórias, realidade. As histórias são cabeludas, mas são verdadeiras. Vem com a gente, hein?